Nós vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre o modelo orçamentário brasileiro. O que eu organizei de assunto nessa unidade que a gente buscou lá do plano de ensino da ementa da disciplina? Bom, a primeira coisa que caracteriza o modelo orçamentário brasileiro são os três instrumentos de planejamento fiscal relacionados ao orçamento, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. A segunda coisa que eu coloquei nesse assunto diz respeito à classificação das receitas e das despesas orçamentárias. Só que esse assunto da classificação vai ficar para um outro vídeo, porque o assunto que trataremos agora, nesses slides aqui, é muito extenso. Né? Há muitas regras associadas a esses três instrumentos de planejamento fiscal. E se você reparar aqui embaixo, você tem as normas, né, as fontes que nós usamos para falar sobre esse assunto, que é Brasil 88, é a Constituição de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. Brasil 64 é a 4.320, né? E Brasil 2001 é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2001. Para quem não faz o curso de orçamento público, né, e não viu o planejamento de aula, o plano de ensino, acha estranho essas referências, mas isso é uma questão mais acadêmica, né? Então, quem está fora, que está assistindo para aprender um pouco, né, porque esse vídeo vai ser colocado no YouTube, não estranhe esses detalhes, né? Acostume-se com eles, né? Porque na área acadêmica a gente usa dessa forma. Então vamos lá, vamos ao nosso assunto, né? Então começaremos aqui buscando a Constituição da República. Nós temos um título 6 que trata da tributação do orçamento. Existe um capítulo específico sobre o sistema tributário nacional. É um dos desafios brasileiros, né, de aperfeiçoar o sistema tributário nacional. Nós trabalhamos esse assunto na disciplina de finanças públicas, uma parte da disciplina destinado a esse assunto, né? E o capítulo 2 trata de finanças públicas, uma das seções trata dos orçamentos. Então lá a gente encontra regras sobre o PPA, sobre a LOA e sobre a LDO. Então vamos aí, né? Lá na Constituição da República, nós temos que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, que é um plano para 4 anos, a gente já falou sobre isso, agora vamos entrar no detalhe. As diretrizes orçamentárias é uma lei que busca desse plano plurianual as prioridades que vão ser estabelecidas, desenhadas para o orçamento, que é o orçamento anual, que diz respeito a um ano. Então esses eu chamo de instrumentos de planejamento público na área fiscal. Mas olha, você já estudou com o professor que política fiscal envolve tanto a política de gastos, despesas, quanto a política de receitas. Então, quando o Estado, o governo discute, por exemplo, programas de benefício fiscal, incentivo fiscal que diz respeito lá ao assunto tributação, política tributária, também é uma política pública. Assim como quando o governo discutir ou estabelecer, então a política pública faz parte do planejamento, é um planejamento. Quando o governo discutir sobre como é que vamos fazer em relação ao simples daqui para frente, ou que tipo de sistema tributário nós vamos adotar, vamos fazer a reforma tributária, então tudo isso pode haver planejamento associado a esses aspectos fiscais. Né? E o pior é que, além dessa questão da área fiscal, que nós estamos tratando aqui nessa disciplina, você tem instrumento de planejamento público em áreas que não são fiscais, por exemplo, política urbana, plano diretor, política de seguridade social. Tudo essas políticas, elas têm determinados instrumentos de planejamento. Então, é importante ter essa visão completa do processo público. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses ali instrumentos de planejamento público fiscal.
E mesmo assim não são todos, são alguns que estão relacionados ao orçamento público, que é a nossa disciplina. Então, vamos começar falando sobre o plano plurianual. De acordo com a Constituição, artigo 165, o PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras que decorrem das despesas de capital. Nós estudaremos essas despesas de capital, embora você também já tenha visto em finanças públicas. Despesas de capital são aquelas despesas mais eventuais, associadas a investimentos, aquisições de bens permanentes, amortização de empréstimo, dívidas, são despesas de capital. Então, quando um governo faz uma despesa de capital, por exemplo, constrói um hospital, é importante que ele também conceba, aceite, preveja despesas correntes que nascerão desse investimento, construção do hospital. Então vai precisar de mais gente na área administrativa, na área médica, na área de serviço de assistência, etc. Então é isso que está escrito aqui. Então, as diretrizes objetivos da administração pública em relação às despesas de capital e aquelas despesas que decorrem dessas despesas de capital. Para os programas de duração continuada, então que eles continuam ao longo do tempo. PPA se refere a 4 anos, né? Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem estar previsto no plano plurianual. Então, se você tem um investimento que perpassa mais de um ano, necessariamente esse investimento tem que estar previsto no plano plurianual. Prazos. Nós sempre vamos falar dos prazos aqui. Lá no final dessa exposição, a gente tem um quadrinho resumo. Então, esse plano plurianual tem que ser encaminhado até o dia 31 de agosto do primeiro ano de governo. Então, veja, o primeiro ano de um governo, o presidente, o governador ou o prefeito, ele executa ainda uma lei orçamentária que está baseada no PPA da gestão anterior. Atenção, é assim. Ele foi construído assim para dar uma certa continuidade na gestão entre governos, privilegiando o Estado e não o governo. O governo entra, muda tudo. Não, não é assim. O governo tem que continuar, termina, o primeiro ano termina aqueles projetos que estavam no PPA anterior e só começa a executar as suas propostas no ano seguinte. É claro que isso é em tese, na prática acontece muita coisa diferente, mas essa é a concepção do negócio. E essa sanção, então, até 31 de agosto, né, 4 meses antes de terminar o primeiro ano de mandato, tem que mandar um projeto de lei do plano plurianual, e essa sanção desse projeto de lei tem que se dar até o final da sessão legislativa. A sessão legislativa termina um pouco antes, lá, agora não me lembro a data, mas é em dezembro, se não me engano é 20, por aí, 18, sei lá. Por aí, então, até o final do ano legislativo tem que ser assinado isso aí, sancionado pelo presidente da República, né? Vigência, 4 anos. Segundo, terceiro e 4 anos de mandato de um governo. Né? E o primeiro ano do mandato seguinte, como eu acabei de explicar. Tá. Vamos fazer assim uma visão helicóptero da legislação que nos rege e que afeta o planejamento público, notadamente o plano plurianual. Então vamos lá. Na 4320, que era a legislação mais antiga, né, que nós temos, não havia essa definição de plano plurianual. Ela surgiu com a Constituição de 1988. Né? Na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei de 2001, existia um artigo 3º, tratava sobre o assunto, ele foi vetado, então não temos nada bem específico sobre a lei, sobre o PPA. Então as regras do PPA estão na Constituição da República Federativa do Brasil. Ótimo, a Constituição é quem dá as cartas, né? É a regra máxima, como a gente já comentou. Ok. No livro do Giacomoni, que é o livro que nós adotamos, existe
uma exposição resumida, comentário sobre os últimos PPAs dos governos. Então, lá no livro tem até o último governo da Dilma, não sei se tem o que eu usei, até o Temer. Então, fica como sugestão de leitura para quem se interessar pelo tema, para entender assim as lógicas desses governos, né? Dá uma olhada naquelas resumos, naquelas descrições simplificadas, para você entender um pouco a evolução do país ao longo desses anos pós-democratização, pós-Constituição de 88. O professor Oswaldo optou por resgatar e fazer uma exposição para vocês simplificadamente, para você conhecer, o PPA que foi aprovado no início do governo do Fernando Henrique Cardoso, chamado Avança Brasil. Não tem nada político aqui, mas tem um sentido didático aqui. Muitas coisas que estão construídas e vigentes hoje, elas estão alicerçadas no processo de estabilização econômica, né? E com a LRF esse processo foi consolidado, nós temos um capítulo específico que explicamos a LRF, então é interessante didaticamente eu expor para vocês aqui como é que foi esse primeiro PPA depois da estabilização, né? A estabilização se deu a partir de 94 e depois que foi estabilizar, no governo anterior do Itamar ainda, o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda, era uma questão mais política, foi o cara que implantou e tal, e depois ele consolidou a estabilidade econômica e a partir daí nós temos uma realidade bem diferente no Brasil. O professor vivia na época da alta inflação e sabe que as mudanças foram muito importantes e positivas para o país. Então, nesse plano plurianual que vigeu de 2000 a 2003, ele foi organizado em 4 elementos básicos, né? Uma orientação estratégica, a definição de macro-objetivos, agendas e programas. E aqui a gente fala um pouquinho para você entender. Orientação estratégica. Vamos passar a leitura aqui rápido. Então, quais eram as orientações estratégicas do PPA Avança Brasil? Consolidar a estabilidade econômica com crescimento sustentável. Pessoal, antes do real, houve algumas tentativas de estabilização econômica. Plano Bresser, Plano Funaro, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, teve algumas tentativas e não deu certo. Então poderia não dar certo também com o Plano Real, né? Então esse era um dos objetivos estratégicos do governo, né? Que mais? Promover o desenvolvimento sustentável voltado para a geração de empregos e oportunidade de renda. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanos, reduzir as desigualdades interregionais, promover os direitos de minorias vítimas de preconceito e discriminação. Vejam aqui, eu até acho interessante a gente destacar isso aqui, né? Porque nós, antes da Constituição de 88, a gente não vivia numa democracia plena, né? A gente tinha um regime militar com uma limitação ao exercício democrático pleno, né? Então vejo que isso estava estabelecido como orientação estratégica daquele PPA. Em números de 28, né, nós temos 28 macro-objetivos, eu destaquei alguns que acho interessante para a disciplina. Sanear as finanças públicas, atingir 100 bilhões de exportações até 2002, desenvolver a indústria nacional, melhorar a gestão ambiental, ofertar escola de qualidade para todos, combater a fome, reduzir a mortalidade infantil, promover a garantia dos direitos humanos. Por curiosidade, eu fui olhar, né, se o governo Fernando Henrique conseguiu alcançar esses 100 bilhões de dólares. Eu não sei se está aqui o gráfico que eu consegui. E eles não conseguiram, né? Não conseguiram alcançar esses 100 bilhões. Eu acho que eu apaguei.
Então, no próximo, eu acho que fica então, no próximo vídeo eu resgato essa informação. Eu acho interessante a gente dar uma olhada antes de a gente falar sobre essas agendas. Então, continuamos no próximo vídeo.